E aí, meu povo, como é que vocês estão? Que a graça e a paz do Criador esteja sempre nos vossos corações. Que bom, que honra, que prazer, que privilégio, que oportunidade que você tem literalmente nos dados aqui para poder compartilhar um pouco de conhecimento bíblico, conhecimento histórico. E eu já falo para você, você que gosta de história, você que é apaixonado pela palavra de Deus, você que quer conhecer um pouco mais profundo da palavra de Deus, eu te convido para você estar comigo aqui para a gente dar um panorama totalmente bíblico, um passeio aqui nessa série de vídeo que eu estou fazendo aqui sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Beleza, meus irmãos? Eu sei que está um friozinho, você está na sua casa, mas eu te convido para a gente estar junto aqui, aprendendo um pouco das escrituras sagradas, porque hoje, irmãos, a internet é cheia aí de coisas boas, tem coisas ruins também, mas eu faço aqui de coração totalmente feliz para a gente literalmente falar um pouco sobre as igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas. Beleza, irmãos? Hoje eu estou aqui num contexto totalmente diferente do qual eu tenho costume ali de poder fazer. Hoje eu não... devido a alguns amigos falou, pô pastor, e aí, tá faltando a igreja de Sardes lá pra gente bater um papo. Eu falei, cara, vamos bater um papo, apesar que lá onde eu faço tá um pouco frio, mas não tem problema nenhum. Louvado seja Deus, meu irmão, que tá aí, pastor Michel Fernandes, um grande abraço para você, um grande estudioso da palavra também. Como é bom ver esses irmãos quando tá cheio de livros ali, lendo e adquirindo conhecimento. Beleza, meus irmãos? É como eu sempre falo, conhecimento é algo que ninguém jamais vai tirar de você. E eu não estou pregando placa, eu estou pregando aqui, falando um pouco de história, um pouco de Bíblia, para aqueles que são amantes das Escrituras. Eu sei que infelizmente tem muitas pessoas que não gostam muito, né, literalmente de conhecer. Mas hoje eu quero pegar aqui a igreja de Sardes, a 5ª igreja aqui da carta das Revelações, a carta mais escatológicas, literalmente aqui do livro de Apocalipse, né? São só 6 versículos, irmãos. São uma carta que é muito rápida, mas também o conteúdo dela ela é muito grande. Ela é muito rica em historicidade. Nós vamos aqui tentar, né, abranger um pouco dessa história. Mas vamos ler aqui, vamos ler, para a gente entender aqui, senão a gente não entende. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm o nome de que vive. Mas olha como que estava o estado da igreja de Sardes, não generalizando, estava morto. Diz o verso de número 2, sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha como estava o pessoal de lá. Lembra-te, pois, que tens recebidos e ouvido, guarda-te, arrependa-te, se não vigiares, virei sobre vocês como um ladrão, e vocês não vão saber que hora eu vou estar chegando por aí. Amém, irmãos? Mas também tens em Sardes, isso daqui é maravilhoso, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, e comigo andarão totalmente de branco, porque são dignas disso. Ao que vencer, olha o que ele fala, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Isso é algo totalmente condicional, hein, pessoal? Presta atenção. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Isso daqui quer dizer que Jesus também, ele tem um Pai. Beleza? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uau! Sensacional isso daí. Irmãos, vamos falar um pouquinho da história de Sardes, sobre a geografia, sobre tudo que tinha lá na igreja de Sardes, ou lá na cidade de Sardes. Irmãos, a cidade de Sardes, lá naquela época, era uma cidade totalmente comercial. Estava localizada ali cerca de 30 milhas ou 30 quilômetros ali, próximo ao sudeste, lá de Tiatira. Então era uma cidade totalmente importante, totalmente influente, aonde, né, muitas pessoas passavam pela cidade ali de Sardes, e aonde quem reinava naquele local de Sardes, conforme a cultura grega, era a dinastia
grega daquela época chamada dos Mermanides, ou Mermanides, né? Então Sardes, irmão, naquela época era governada por um homem chamado Croesus. Você já ouviu falar sobre esse homem? Não, né? Se já ouviu falar, vamos recapitular. Croesus. E esse cara naquela época, meus irmãos, foi um cara mais rico que existia lá na época de Sardes. Então, irmãos, lá naquela época em Sardes, olha só para vocês verem que legal. As primeiras moedas que foram fabricadas lá naquela época, através do ouro, através da prata, foi lá em Sardes, lá no ano 6 antes de Cristo. Então aquela cidade era totalmente rica, o ouro era tão abundante, né, naquela cidade, que foi levado a partir daquelas montanhas, literalmente, que tinha lá naquele local, para ser literalmente algum esconderijo ou depósito, vamos se colocar assim. Era uma cidade muito rica. E o que esse rei Croesus ele fez? Ele começou a financiar literalmente algumas divindades gregas que existiam naquela época. Sabe como? Ele começou ali a fazer uma privatização, a depositar seu dinheiro, erguendo templos a Cibele, erguendo templo à deusa Artemis, a deusa Diana lá do Éfesos. Então, Jesus, irmãos, ele já sabia, né, tudo isso que estava acontecendo, né, lá em Sardes, que o destino de Jesus, se você pegar no capítulo 3, no versículo 1, a igreja de Sardes era uma igreja totalmente altiva, orgulhosa, justamente pela riqueza a qual eles possuíam. Então, eles achavam ali que pelo fato deles ter muito ouro, aonde um comércio, ser um comércio muito forte naquela época, as pessoas de lá se sentiam literalmente umas pessoas mais privilegiadas do que aquelas outras. Então, as cidades mais antigas, irmãos, e mais importantes da Ásia Menor ali, eram as cidades ali de Tiatira, de Éfeso, né? Aquelas cidades que circunvizinhas, vamos se falar assim, lá. Então o centro industrial, irmãos, né, naquela época de Sardes era muito grande. Por quê? Porque o comércio de tapetes também era muito rico, cada tapete um mais maravilhoso que o outro. Então a cidade de Sardes lá era uma cidade muito rica. Fora que aquelas moedas que tinham lá, né, que foram cunhadas, ou era feita através de cunha ali, para fazer toda aquela parte de ouro e de prata. Sardes era totalmente especialista nisso daí. Então naquela época, irmãos, nós ouvimos falar dos persas, nós vemos falar sobre Alexandre o Grande, nós viemos falar sobre Antíoco. Tudo isso que eu estou falando você pode pesquisar depois e você vê literalmente como que era, né? Só que o que acontece? Teve uma época, irmãos, que lá na igreja de Sardes, ou na cidade de Sardes, houve um terremoto muito violento naquela cidade, né? Então, durante o reinado daquela época, estava reinando Tibérius, né? Então, adoração a uma deusa chamada Cibele, considerada como a mesma ali, parecida com a deusa Diana, lá dos Éfesos. Então, todo mundo que passava em Sardes, tirando aqueles irmãos que se converteram, que como diz aqui, que não se contaminaram, que estavam com as suas vestes limpas, a probabilidade daqueles irmãos se apostatar, sair da fé era muito grande, porque todo mundo, ou a maioria lá, queria sair na foto. Todo mundo queria participar daqueles rituais, daquelas orgias, de tudo que acontecia, né? E lá, irmãos, a igreja ali de Sardes, ou a capital ali de Sardes, existia ali algo chamado Acrópole. Você já ouviu falar o que significa uma Acrópole? Acrópole, irmãos, naquela época era cidades-estados. O que era uma cidade-estado? Eram umas cidades fortificadas com muros muito grandes, aonde todas as pessoas que moravam dentro dessas cidades-estados ou tinha que pagar imposto, né, para a classe alta que morava na Acrópole, na parte de cima,
Não é diferente de hoje, então eram os ricos da parte de cima e a classe mais pobre, a classe mais humilde tinha que trabalhar, né, para que abastecer o povo rico daquela cidade ou daquela acrópole. Porém, esse povo que lá estava ali mais humilde, ele tinha toda a segurança dos soldados, das pessoas ali que eram fortemente armadas. Inclusive algumas pessoas que moravam ao redor dessas cidades e estados também tinha que pagar alguns impostos para que eles estivessem sobre a tutela, sobre a visão dos guardas romanos lá. Mas tudo girava em torno ali de dinheiro. Irmãos, a capital de Sardes lá, irmãos, ela atingiu uma riqueza muito grande por volta lá do ano 700 anos antes de Cristo. Então conhecido lá pelos assírios, que nós conhecemos. Então os judeus nesse tempo, irmãos, o rei que reinava, que fazia parte lá também, era um rei chamado Gog. Ele era totalmente considerado um símbolo de poder místico, né, maligno, naquela época que surgiu lá naqueles tempos. Então ele foi morto por um ataque totalmente surpresa, né, contra ele lá. E acontece que o quê? Que a cidade caiu literalmente no esquecimento após a conquista dos persas, mas se recuperou, porque era uma cidade muito rica, todo mundo queria estar lá, né? Recuperou ali o seu prestígio com a ajuda de Tibério e foi reconstruída após o terremoto no ano 17 depois de Cristo. Entendeu, irmãos? Olha só para vocês verem como a historicidade, né, ela é muito grande quando nós pegamos um contexto, né, aonde tem simples 6 versículos, mas era uma igreja rica em história. Por isso que é muito bom a gente entender. Então, irmãos, olha só que legal. Quando Jesus ele deu essa mensagem lá para o povo de Sardes, o terremoto ele já tinha acontecido, certo? Então a sua glória anterior, ela tinha sido literalmente recuperada, certo? Só que a cidade de Sardes, irmãos, estava perdendo rapidamente, né, a glória daquele que era para ter toda a glória, que era Jesus, que era Deus. Por quê? Porque era um povo totalmente arrogante, era um povo presunçoso, era um povo que se achava muito, porque, puxa vida, ó, eu moro em Sardes. Sabe quando a pessoa estufa o peito e fala, não, eu moro em Sardes? Como não é diferente na época de hoje? As pessoas falam, olha, eu moro em tal bairro, né, um bairro nobre, um bairro de classe média. Lá em Sardes era assim. Entendeu, irmãos? Mas o povo estava morrendo rapidamente, não na sua morte física, estavam morrendo literal na sua morte, que é a principal, que é a morte espiritual. Entendeu? Então foi fácil de ver que Jesus escolheu esta cidade, né, como uma imagem do que ele estaria por vir, para mostrar para aquele povo de Sardes que eles não iam ser comprados com ouro, com prata, aquele ouro que perece, aquele ouro que não tem serventia. Mas olha só, Jesus fala que lá, muitos que estavam lá não tinham se contaminado. Então olha só, quando nós falamos sobre religião, meus queridos, o ponto de vista religioso no centro de culto pagão que existia lá na época lá de Sardes, existia um templo ao deusa chamada Artemis. Tá, entendeu? Se você fazer uma pesquisa rápida, ligeira aí, você vai ver toda a promiscuidade que existia naquela época. Então Cristo, através da vida de João, aonde ele teve ali literalmente essas visões, lá quando estava preso lá na ilha de Patmos, sobre mais esse livro escatológico, todas as igrejas que você vê, as 7 igrejas da Ásia Menor, todas elas passavam por problemas. Todas elas passavam literalmente por dificuldades. E a igreja de Sardes não foi diferente. Quando ele fala ali assim, que as 7 estrelas estava literalmente representando os pastores da igreja que estavam lá, que estavam em suas mãos toda a responsabilidade daqueles irmãos que estavam fazendo parte de toda
congregação, de toda a assembleia. Por isso que literalmente foi enviado essas cartas. Para quê? Para mostrar para aquele povo que não é o ouro, não é todo o dinheiro, toda aquela pompa que eles tinham. O que eles precisavam mesmo? De literalmente reconhecer a Cristo, de limpar as suas vestes, de limpar o seu coração, a sua psique, a sua mente, pois as suas condutas não estavam andando nos padrões daquilo que Cristo estabeleceu. Então, o que ele fala? Conheço as tuas obras, que tens o nome que vive, mas vocês estão literalmente mortos. Mortos no físico? Não. Eles estavam mortos ou morrendo espiritualmente com as suas convicções. Sardes era uma cidade totalmente com o passado ilustre, olhando aos olhos naturais, que se orgulhava, mas tinha menos de se orgulhar pelas suas condutas, pela sua maneira de ser, sua maneira de agir. Tá entendendo, meus queridos? Olha só para você ver. Então Cristo, Deus, ele tem que mostrar para aquele povo que não é o dinheiro. Que o dinheiro, literalmente, você não vai levar nada quando você ser chamado para dormir o sono do justo, quando cantar o nosso nome lá em cima. Entendeu, meus irmãos? E Sardes, apesar dele ser muito rico, apesar de toda a geografia ser o centro, lá, todo mundo queria morar lá, porque, como eu falei, é uma cidade comercial, uma cidade de lã, aonde os primeiros negócios de tingimento existia lá. Então, meus irmãos, olha que legal, quando nós vemos isso daí, a situação da igreja de Sardes estava uma situação muito difícil. Então, muitos lá estavam totalmente se corrompendo, não estavam vigiando, estavam com os olhos mais nas coisas que o dinheiro poderia comprar, no dinheiro que eles podiam estar, e estavam literalmente sujando as suas vestes. Por isso que há necessidade de você, ou desta carta ser enviada. Porque a maioria desse dinheiro que eles pegavam lá, alguns cristãos, alguns irmãos, sabe o que eles estavam fazendo com esse dinheiro? Eles estavam esquecendo de Deus e estavam literalmente dando seu dinheiro, prestando culto a Artemis, aquelas deusas da virgindade, deusas das florestas, deusas da lua, deusas da colina. Por isso que nessa igreja Deus fala, vocês estão mortos espiritualmente. Vocês estão fazendo tudo errado. Mas no versículo 4 ele fala assim, mas no meio de vocês tem pessoas que não têm se corrompido. Tem pessoas no meio de vocês que estão com as vestes brancas. E vai ser muito bom eu poder colocar o nome deles no livro da vida. E eu vou falar do nome deles perante ao meu Pai e perante aos anjos. Uau, irmãos. Isso daí é totalmente sensacional. Porque na época de Sardes, como na de Filadélfia, como várias outras igrejas, existiam vários templos pagãos. Vários sacrifícios, várias adorações ali. Várias sinagogas demoníacas que ostentava toda aquela riqueza, né? E aquelas pessoas que lá ficavam maravilhadas ao ver toda aquela pompa, todo aquele sacrifício, todos aqueles cultos. Se a gente for fazer um paralelismo hoje, irmãos, nesse bate-papo nosso, pode ser que não seja diferente também. Entendeu, irmãos? Só que Jesus, ele dá um elogio lá. Ele fala, eu conheço as suas boas ações e a sua reputação. As suas boas ações que estavam acontecendo eram de irmãos e irmãs, pessoas que não estavam se corrompendo. Porque ele fala, eu conheço os seus trabalhos. As pessoas sabem daquilo que eles estavam fazendo. Mas vocês estão mortos. O que Cristo estava querendo dizer? Não adianta você querer viver de aparência. Não adianta você querer fazer uma boa obra, sendo que os seus olhos estão olhando para outros tipos de deusas pagãos
Mas o que esta carta fala? Gente, não adianta vocês querer esconder. Vocês estão vivos, mas vocês literalmente estão mortos. Vocês parecem ser bem-sucedidos, mas vocês estão mortos. Se nós fazermos um paralelo e trazer para a época de hoje, o que acontece? O que ele está falando? Ó, não adianta você estar com seu carro novo, não adianta você estar pagando aí, de estar cheio do Espírito Santo, estar fazendo, sendo que você está morto espiritualmente, porque eu conheço as tuas obras. Eu sei a sua conduta. Eu sei que os frutos que vocês estão dando são frutos que não é do agrado de Deus. Porque vocês estão vivendo uma vida mundana. Vocês estão vivendo totalmente fora dos princípios. E vocês estão precisando do grande médico que é Jesus. E ele prescreve 5 remédios espirituais para a igreja ali de Sardes, irmãos. E isso também serve para nós aqui como igreja. Entendeu? Apocalipse 3, capítulo 2, o que ele fala? Ele fala? Vigiai e fortalecei os remanescentes. Estão prestes a morrer, porque não achei as vossas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, como tens recebido e ouvido. Aguenta firme. E o que ele faz? Se arrependa. O que ele fala? Vamos se arrepender. Ele nos dá ainda o privilégio, e dá o privilégio para a igreja de Sardes fazer o quê, meus queridos? Se arrepender. Mas era uma igreja rica. Era uma igreja onde todo mundo queria estar. Era uma igreja onde as pessoas literalmente queriam andar com as pessoas de renome, pessoa que tinha dinheiro. E ele fala 5 remédios para aquela igreja de Sardes, para as pessoas de Sardes, tomar esse antibiótico espiritual. Porque os caras estão tudo morto. Primeiro, o que ele fala? Vigia e espere em Jesus. É o primeiro remédio. Que seria... Esse remédio seria a motivação para você fazer as boas obras. Segundo remédio que ele fala, fortaleça o que vocês têm. Verdades que foram pregadas sólidas para vocês. Não é esse programa morto que vocês estão vivendo. Terceiro remédio, ele fala, lembra-se. Como você recebeu o Espírito ouvindo, então faça o que ele diz. Não o que as deusas Diana, Deus Artemis, Deus Apolo estão fazendo para vocês. Outro antídoto, irmãos, que ele fala, o que ele fala, outro remédio? Segue firme, pratica o que é bom, retém aquilo que vocês já absorveram. E a quinta coisa que ele fala, irmãos, arrependa-se. Afaste-se da maneira do que vocês estão fazendo essas coisas. Sai fora, meu. Entendeu? Então o que ele está falando? Observa, fortaleça, lembre-se, aguenta, arrependa-se. Que uma igreja morta, ela não ouve o Espírito Santo, irmãos. Uma igreja morta ouve o Espírito Santo? Claro que não. Pessoas mortas espirituais ouvem o Espírito Santo? Óbvio que não, irmãos. Então, uma igreja vital, ela tem que fazer o quê? Ela tem que ouvir a voz de Deus. Ouvir o que o Espírito Santo tem para oferecer. Era o que eles estavam tentando oferecer lá. Então, Jesus é aquele que oferece quantos espíritos que se fala? Os 7 espíritos de Deus. Quais são os 7 espíritos de Deus, irmãos? Depois eu vou pedir para você pesquisar aí. Entendeu? O Espírito Santo é a diferença entre a igreja viva e uma igreja literalmente morta, irmãos. O Espírito Santo, ele dá uma vida para aquelas pessoas que querem. Tanto vida espiritual como uma vida física. Jesus Cristo, ele foi o nosso remédio após a ressurreição. Para que nós tivéssemos. Então o que Jesus faz? Ele advertiu o povo lá de Sardes com as suas más companhias, com as suas mazelas que eles estavam fazendo, que se eles não fizessem jus ao arrependimento, à sua reputação, literalmente eles iam ser totalmente reprovadas. E Jesus, ele dá uma repreensão, Deus, ele traz uma repreensão. Sardes tinha várias pessoas incrédulas que não tinha vida espiritual, se você o verso número 2.
Os caras estavam totalmente mortos espiritual. Entendeu, irmãos? Olha que interessante isso daí. A igreja de Sardes estava totalmente perdida. Então, irmãos, Cristo, ele tem um futuro, não só para mim, como para aquela época do povo lá de Sardes. Então, o que se aplica em Sardes, também temos que aplicar para a gente também, irmãos. Então, todo crente, todo servo de Deus tem que ouvir o Espírito de Deus, o que ele está dizendo às igrejas, o que ele está dizendo você como igreja, como templo do Espírito Santo. Mas quando você não dá ouvido, consequências negativistas, você vai receber, irmãos. E não é só ouvir. Ouvir todos vão ouvir. Mas a Bíblia fala que você tem que vigiar. Entendeu? Por quê? Porque a Bíblia fala, que eu acabei de ler no verso de número 3, ali, que ele vai vir como um ladrão. E você não vai saber a hora que ele vai vir. Desse jeito é como Cristo vem na nossa vida, irmãos. Aqui é um exemplo de como o Criador, junto com o Verbo que é Jesus, ele vai vir, ó, no piscar e abrir de olhos, para que nós não estamos dormindo espiritualmente. Entendeu? Então Sardes já era conhecida por dormir ou por estar dormindo no trabalho do Senhor. Eles estavam achando que estavam fazendo o que é certo, mas estavam mortos espirituais. Então a cidade de Sardes, ela conhecia muito bem, né, todo o processo, né, que existia ali de outras crenças, outras religiões, entendeu? Então, irmãos, o que Cristo estava falando para Sardes? Olha, se vocês não vigiar, se vocês não entender o que o Espírito Santo está falando para as igrejas, para vocês, não vai ter como de eu anotar seu nome de vocês no livro da vida perante o meu Pai e perante os seus anjos. Irmão, isso é muito forte. Se você não tem o nome de Deus, o seu nome no livro de Deus, irmãos, você corre um sério, muito risco de perder sua salvação, de morrer da sua morte eterna, irmãos. Entendeu? Então eles estavam sendo convidados a se arrepender, a obedecer. Então Cristo, ele nos adverte a gente acordar também. Então todo crente, todo servo de Deus, irmãos, nós somos um vencedor. Vencedor por quê? Porque nós estamos tentando andar na pureza de Cristo. Nós estamos vivos, mas não podemos estar mortos espiritualmente. Entendeu? Então todo crente tem a segurança eterna. Se você vê no verso número 5. Então Cristo louvará cada crente, cada servo de Deus perante ao seu Pai, irmão. E poucos não se contaminaram, irmãos. Então alguns lá não vão ter mais acesso. Por quê? Porque eles não quiseram limpar as suas vestes. É diferente de hoje, irmãos. Então, muitas das vezes, irmãos, é o que está acontecendo nessa época de hoje. Quantas pessoas estão com as suas vestes literalmente sujas? Por isso que esse exemplo da igreja de Sardes, nós temos que estar com as nossas vestes brancas. Porque lá vai ter o nosso novo nome. Essa é a oportunidade que Deus nos dá. Mas a Bíblia fala que aos vencedores não serão apagados o seu nome do livro da vida. Aqui é algo condicional. Aos que vencer, irmãos. Aos que vencer. Então nós temos que vencer essa corrida que nós vivemos todos os dias, irmãos. A corrida é muito grande todos os dias. Nós acordamos, nós estamos em guerra. Nós temos que vencer todos os dias gigantes. Agora, o que tem de pessoas com vestes sujas? Entendeu, irmãos? Porque lá no livro de 1 João, capítulo 5, verso número 5, se não me falha a memória, ele fala: quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então os incrédulos, irmãos, na morte, o nome deles vão ser apagados do livro da vida. Então cada alma que entregou sua vida a Jesus, que entendeu que vale mais a pena andar com Cristo e ter sua vida nos pés do Senhor, a probabilidade do seu nome estar escrito lá, ela é muito grande, irmãos. Muito grande.
E eu sei que o meu nome e o seu nome tem que estar lá escritos, irmãos. Entendeu, irmãos? Por isso que ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Beleza, meus irmãos? Eu acho que deu para entender muito bem um pouco sobre essa igreja de Sardes. Então, assim, eu te convido, meus irmãos, para que você faça uma autorreflexão da sua vida. Para que você possa parar e refletir, puxa, como está a minha vida? Como está minha conduta como servo de Deus? Como está minha conduta como uma pessoa que ainda não entregou a vida para Jesus? Será que eu posso falar que eu estou com as minhas vestes limpas? Será que se hoje eu fechar os meus olhos, será que quando nós estivermos com o dono da vida, o nosso nome vai estar escrito no livro da vida, irmãos? E aí? O que vocês acham? Entendeu, irmãos? Então é algo de se pensar, é algo de se refletir. Então que nesse momento você possa parar e pensar, irmãos. O que nós precisamos estar com as nossas vestes limpas? A igreja de Sardes era uma igreja rica, cosmopolita, era uma igreja literalmente que se achava que tinha tudo, tinha as melhores casas, os melhores locais, as melhores alimento, mas o maior alimento que eles estavam perdendo era o alimento espiritual, eles estavam literalmente mortos pelo pecado. Beleza, meus irmãos? Então isso aqui foi rapidamente um breve adendo sobre a igreja de Sardes. Tem muito mais coisas, mas senão fica muito difícil. Beleza, meus irmãos? Te convido, assine meu canal lá, PR Carlinhos Oliveira no YouTube, compartilhe esse vídeo, que nós falamos sobre a quinta igreja, falta só mais duas, para a gente concluir essa série da igreja de Sardes. A gente poderia pegar aqui e falar muitas coisas interessantes, né? Sobre as batalhas, sobre as guerras, sobre as apostasias que existiram lá naquela época, mas já deu para você entender. Beleza, meus irmãos? Muito bom estar com vocês aqui. Que a graça e a paz do Criador esteja sempre nos vossos corações. Que o Espírito Santo continue a mostrar tudo aquilo de vestes que você precisa ser limpo, como eu tenho que limpar todos os dias as minhas vestes, porque senão eu corro um risco muito grande, né, de o meu nome não estar escrito no livro da vida. Beleza? Um grande beijo para vocês, um grande abraço e até a próxima em nome de Jesus. Tamo junto, irmãos.